Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Nós, homens e mulheres, temos uma sede de vida muito grande. Essa sede nos impulsiona a buscar sempre o alimento necessário para que não morramos de fome. Deus sabe dessa necessidade antes mesmo de nós pedirmos a Ele. E providencia para que não nos falte o necessário, como nós rezamos no Pai Nosso. Mas a situação que se encontra o povo no deserto, onde Moisés é o libertador desse povo, nós podemos prestar atenção que eles foram libertos de uma situação opressiva, aonde eles clamaram a Deus, porque o chicote era muito dolorido nas suas costas, e ali no deserto eles eram um povo livre. Mas mesmo sendo um povo livre, um povo ingrato, porque é melhor estar passando certas dificuldades, mas estar livre, do que ter tudo em abundância e ser escravo. Veja a contradição. E o que está acontecendo? O povo está murmurando por causa da comida. Não aguentam mais comer maná. Já fizeram maná de todos os jeitos, assado, cozido, frito, e não estava gostoso mais. E Moisés, como o libertador deles, eles vão a Moisés. Ser líder muitas vezes não é muito fácil. Ser responsável não é muito fácil, porque todas as dificuldades, elas são jogadas em cima de quem é responsável, de quem cuida. E Moisés não foi diferente. O povo vai em cima dele e começa
a exigir dele que dê a eles carne, porque eles queriam carne. E Moisés, por sua vez, recorre a Deus, conversa com Deus. Nem ele também já suportava aquela situação, porque Deus estava irado contra o povo, porque o povo se esqueceu de que eles eram escravos e não foram gratos a Deus por estarem ali livres, embora o alimento seja aquele, mas era o alimento que Deus havia providenciado para eles. Meus irmãos, não sei se vocês já reclamaram da comida algum dia, mas se nós temos o que temos, devemos agradecer a Deus pelo que temos e não murmurar pelo que não temos. Se Deus nos deu a liberdade, agradeçamos em primeiro lugar a liberdade que Ele nos deu, para que nós não voltemos a ser escravos, sobretudo da comida, que é necessária a cada dia, e Deus não deixa faltar essa comida para nós, mas nos contentamos com aquilo que hoje temos. Podemos procurar coisas, sim, podemos procurar, mas sem nunca esquecer de que é Deus, aquele que nos dá o verdadeiro alimento. E nunca nos esquecermos da sua ação na nossa vida, porque antes éramos pecador, e por Cristo Jesus nós nos tornamos libertados pela sua graça. O que é mais importante é sermos homens e mulheres livres de todo apego e de toda concupiscência, de todo desejo desordenado, do que ser escravo dessas coisas. E para isso que o Pai nos dá Jesus, seu Filho, que vem para justamente nos libertar do cativeiro em que nós nos encontrávamos e nos levar livres para a terra prometida. Ou vou dizer de modo diferente, Ele forma através de Jesus um novo povo. Em Moisés um povo, Jesus um novo povo. Mas agora, o que está junto do povo não é Moisés, que era o que Deus confiou a libertação do povo. Eu serei Deus com você, Moisés. Ele disse para Moisés um dia, quando ele questionava a Deus, como que eu vou libertar o povo, né? Que poder que o Senhor vai me dar para eu libertar esse povo? Ele vai dizer, não se preocupe, eu vou estar com você. E Deus realizou esses prodígios. Mas agora, é o próprio Deus que está no meio do povo. Desta multidão que o Evangelho nos coloca hoje. João Batista havia sido preso e Jesus, quando soube da sua morte, ele se afasta um pouco, porque eles também estavam procurando matá-lo, mas a multidão acorre atrás dele. E nessa situação, os discípulos, os mais próximos de Jesus, têm essa sensibilidade de dizer, se despedir esse povo agora, eles vão morrer de fome. Então, manda eles para a cidade, né, procurar alimento, porque nós não temos alimento aqui. E eles vão dizer a Jesus a situação. É uma percepção deles. O povo não estava pedindo comida. O povo estava simplesmente sendo atraído pela palavra de Jesus. Estavam se alimentando da palavra de Deus. E Jesus vai dizer, dai vós mesmo de comer. E eles vão dizer, Senhor, nós temos pouca coisa aqui, 5 pães e 2 peixes. E Ele pede esse pouco que eles têm e transforma em abundância. Acreditar na providência de Deus, esse Evangelho é um estimulador para todos nós. Eu tenho pouco, mas Deus faz desse pouco muito. E Jesus assim procede, tomando aqueles pães e aqueles peixes, faz a ação de graças. Agradece a Deus, que é providente em tudo. E depois distribui aos discípulos para que eles deem à multidão. E saciou a fome de toda aquela multidão e ainda sobraram 12 cestos cheios de pedaços. Essa sede de vida que nós temos, essa sede
nos leva a buscar aquilo que realmente nos dá vida. E nesse domingo nós ouvimos do Senhor que nós não devemos buscar o alimento que perece, mas o alimento que dura para a vida eterna. Nós devemos, como se diz, criar tesouros no céu. E é dessa forma que Jesus nos ensina. Ele é o alimento de Deus. Ele é o pão vindo do céu. Mas ele sinaliza isso de uma forma bem concreta, que é o alimento, os pães e os peixes, a qual os discípulos depois vão se tornar os seus anunciadores e os seus promotores desse pão. Ontem a Igreja do Brasil celebrava o dia do Padre, porque ontem foi dia de São João Maria Vianney, como os dispensadores da graça de Deus, aqueles que trazem Jesus na Eucaristia para alimentar toda a multidão, todo o povo, com o pão do céu. Esse alimento que Jesus nos deixou, que é Ele mesmo se dá, e ensina os discípulos a dá-lo à multidão faminta. Que nós desejemos o Cristo, o Verbo de Deus, que se fez carne, habitou no meio de nós, nos falou do reino, nos ensinou o caminho de volta ao Pai. E num certo momento Jesus também vai dizer, não para esta multidão, mas para outros que o seguiam, que ele dizia assim: vocês estão me seguindo porque vocês comeram pão e ficaram satisfeitos e agora vêm atrás de mim, querendo pão de novo? Aí ele se revela, que eu sou o pão do céu. Quem comer deste pão não morrerá jamais. Alimentar-se de Deus, alimentar-se da fé, é o principal. É o que vai reger toda a nossa vida e tudo aquilo que nós temos e tudo aquilo que possuímos. Por isso, a sede de vida que temos, devemos buscar aonde a vida é eterna, é plena, porque o alimento, ele satisfaz aquele momento. E essa vida que nós temos é uma vida finita, ela se acaba um dia nós vamos morrer. Mas a vida eterna não, ela nunca morre. E é essa vida que Deus quer nos dar o alimento. Para essa vida Ele providencia, mas para outra vida Ele mesmo dá esse alimento. Então que essa busca do nosso coração, essa busca de vida, essa busca de fugir da morte e de ficar longe de tudo aquilo que nos tira a nossa saúde, seja essa busca do próprio Deus. E acima de tudo, sejamos agradecidos a Ele. Sejamos agradecidos a Ele. Reconheçamos as obras que o Senhor fez em nosso favor. Como o salmista hoje nos propõe: meu povo não ouviu minha voz, Israel não quis saber de obedecer-me. Deixei então que eles seguissem seus caprichos, abandonei-os ao seu duro coração. Quem me dera que meu povo me escutasse, que Israel andasse sempre em meus caminhos. Seus inimigos sem demora humilharia e voltaria minha mão contra o opressor. O que Deus quer fazer por nós, se nós o reconhecermos, se nós o escutarmos. E aquela multidão escutava Jesus, porque a sua palavra trazia a elas um sentido para a sua vida, uma paz interior, porque as minhas palavras são espírito e vida, e elas são libertadoras, elas são restauradoras, elas são purificadoras. Como ele vai dizer no dia do lava-pés: vocês já estão puros por causa da palavra que ouvistes. Escutemos a Deus, obedeçamos a Ele, sejamos agradecidos a Ele. Sobretudo, não esqueçamos as obras que Ele realizou em nossa vida. Quantos dão esse testemunho? Eu era esse tipo de pessoa, hoje eu já não sou mais aquele. Sou uma nova criatura, porque Deus me libertou daquela situação, porque Deus me tirou daquela situação, porque eu dei ouvido a Ele e tomei Ele como meu socorro, como aquele que realmente pode me dar o que o mundo não pode me dar.
Que o Espírito Santo hoje enche os vossos corações de gratidão e de reconhecimento do que o Senhor já fez em nosso favor. Ele nos deu o seu próprio Filho para nos libertar. Ele nos deu a Eucaristia para que nenhum de nós morrêssemos de fome, mas permanecêssemos firmes na comunhão e na unidade com Deus, na pessoa do seu Filho. Que Deus abençoe a todos e lhes conceda a sua graça em todo o tempo. Assim seja. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.